dia, todos irmãos. Queria convidar-vos, por favor, a abrir comigo as vossas Bíblias no livro dos Salmos. E vamos ler o Salmo número 137. Muito bem, Salmo número 137. Está ali também projetado. Mas seja como for, se quiserem deixar as vossas Bíblias abertas, porque iremos meditar sobre este salmo nesta manhã. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentámos e chorámos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela pendurámos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, por podermos estar aqui, por podermos ter nas tuas mãos, ter nas nossas mãos a tua palavra. E agora pedimos, ó Deus, que nos dês graça e sabedoria para podermos meditar sobre ela e que ela possa produzir o seu efeito nas nossas vidas. Ó Deus, que o teu Espírito venha ter completa e total liberdade no nosso meio, sem nada que possa impedir-nos, ó Deus, ou distrair-nos de ouvir a tua voz nesta manhã. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar-vos para uma viagem junto aos rios da Babilônia. Podem passar o próximo, por favor? Para nós seria uma viagem de cerca de 2.600 anos ao passado. No caso dos judeus deste período, tratava-se de uma viagem de aproximadamente 1.500 quilómetros de distância. Nesta época, a Babilônia era o centro do mundo conhecido. Pelo menos, não havia no planeta Terra cidade igual, cidade tão grande, tão monumental, tão imponente, tão rica. Uma cidade que era rodeada por um território fértil, com campos em toda a volta, situada num lugar que se chamava precisamente o Crescente Fértil. Uma cidade que era atravessada por rios e canais, onde a água era tão abundante que eles se deram ao luxo de construir os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade tão rica e tão imponente que nela foram edificadas algumas das construções mais monumentais que o mundo já conheceu e cujas ruínas duram ainda até aos dias de hoje. Uma cidade tão maravilhosa que até Alexandre o Grande, tendo conquistado todo o mundo conhecido na sua época, quis fazer ali a capital do seu império. Uma cidade onde nada faltava. Em suma, era a maior cidade e a mais rica cidade do seu tempo. Seria porventura aquele lugar onde todos queriam estar. Bem, todos, podemos dizer, menos os judeus. Por que é que os judeus não queriam estar na Babilônia? Há aqui um fator histórico que precisamos de considerar. A resposta está descrita no segundo livro de Reis, capítulo 24 e 25, que também na parte final do livro do profeta Jeremias, que não vamos ler agora, mas que basicamente resume que aquilo que aconteceu no ano 587 a.C. A caminho de conquistar o Egito, o rei Nabucodonosor passou por Judá e por Jerusalém. E aí, chegando às portas da cidade de Jerusalém, sitiou a cidade durante 18 meses.
18 meses em que o povo de Jerusalém não teve acesso à comida, em que muitos morreram de fome. E depois disso, depois desses 18 meses, tendo finalmente entrado na cidade de Jerusalém, o exército babilônio chacinou o resto da população que ainda sobrava, arrasou por completo aquela cidade, destruiu o templo de Salomão, e finalmente aqueles poucos que sobraram foram levados em cativeiro para a Babilônia. Historicamente, há muitos fatores que podem explicar o motivo desse cativeiro. Mas espiritualmente a causa era apenas uma só. É que Israel tinha, durante vários e vários anos, abandonado o seu Deus. E por causa disso tinha perdido a sua proteção. E por muitos e muitos anos, profeta atrás de profeta tinham avisado que se Israel não se arrependesse, então viria o cativeiro. Então Deus retiraria a proteção. Mas eles continuaram a pensar que tudo estava bem. Continuaram a olhar para o templo de Salomão e pensavam, nós temos aqui o templo de Deus, tudo está bem. Continuavam a fazer os seus rituais religiosos e pensavam que isso seria o suficiente. Mas não era. Porque o seu coração estava longe de Deus, apesar de tudo isso. E agora, no momento em que o salmista escreveu este salmo, o templo já não existia mais, Jerusalém estava destruída, os lugares dos quais dependiam tantas das promessas de Deus ao povo de Israel estavam arrasados ou ocupados pelos seus inimigos. Muitos dos seus amigos e familiares tinham sido chacinados e eles agora tinham sido obrigados a deslocar-se como escravos para uma terra longínqua, distante e desconhecida, e pior do que isso, para a terra daqueles que tinham feito todos esses males ao seu próprio povo. E agora essas mesmas pessoas pediam-lhes que cantassem uma canção alegre. Como seria possível louvar a Deus nessas circunstâncias? Eles tentaram, creio eu, eles procuraram no meio daquela cidade gigantesca um lugar de reclusão, um lugar onde de alguma forma pudessem contemplar, onde pudessem estar afastados, onde pudessem encontrar algum tipo de paz. Mas eles apenas encontraram a saudade daquilo que eles tinham perdido. Eles procuraram, porventura, um lugar onde pudessem voltar a dançar e a louvar. Mas tudo o que eles conseguiram fazer foi sentar-se e chorar. Eles procuraram tocar as suas harpas, mas os seus dedos não responderam. Eles tentaram cantar, mas a sua voz saía embargada pelo choro. Eles tentaram dançar, mas faltava a força nas suas pernas. Eles podiam até estar num lugar de profunda beleza, num dos lugares mais belos de todo o mundo de então. Mas isso não era o suficiente para eles, porque lá dentro o coração apertava, lá dentro faltava qualquer coisa, lá dentro não havia Jerusalém. O que é que pode ser para nós o cativeiro? Trazendo isto para hoje, para as nossas vidas. O que é que pode representar para nós este cativeiro? Pode ser um lugar onde nós não queremos estar, um lugar, porventura, para onde fomos levados à força, um lugar onde nós estamos fisicamente, mas o nosso coração está longe, um lugar de insatisfação, de insegurança, de incerteza, de dúvida, um lugar onde, porventura, até o próprio Deus parece estar longe e distante. Um lugar onde, precisamos de o reconhecer, chegamos pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios erros e pela nossa falha em reconhecê-los. E é por causa disso que os cativeiros acontecem, muitas vezes na nossa vida. E é por causa disso que eles são necessários. Mas é precisamente nesses momentos que nós entendemos aquilo que realmente importa. E há momentos e há circunstâncias em que, na verdade, a adoração parece impossível. Parece, mas não é. E a prova disso, nós temos este salmo. A prova disso é que, apesar de todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, aquela amargura
que os israelitas estavam a passar naquele momento, ainda assim eles conseguiram escrever este salmo. Ainda que seja um salmo que acabe com crianças a serem atiradas às pedras, mas já lá chegaremos. Conosco acontece a mesma coisa. Nós podemos estar aqui muito bem vestidos e viemos com a nossa Bíblia debaixo do braço, preparados para cantar e para louvar, mas todos sabemos e todos já passamos por isso, em que há momentos em que acontecem coisas na nossa vida, em que louvar parece impossível, em que buscar a Deus parece algo que nós queremos fazer, mas o nosso coração não consegue, em que isto é extremamente difícil de colocar em prática. E no fundo aquilo que nós estamos aqui a falar é do nosso próprio relacionamento com Deus. Daquilo que acontece quando esse relacionamento é colocado à prova e quando, por algum motivo, nós temos que perguntar porquê? Porquê eu? Porquê comigo? E é o conjunto de todas essas perguntas, de todas essas dúvidas e dessas ansiedades que está concentrado na pergunta que nós encontramos no versículo 4 deste capítulo. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como é que eu posso louvar e agradecer a Deus quando coisas más acontecem? Como é que fica o meu relacionamento com Deus no meio da tribulação? A resposta a essa pergunta vem em 3 pontos que nós podemos encontrar nos versos seguintes e que nós vamos ver agora brevemente. A primeira é: lembre-se de Jerusalém. Vamos ler novamente os versículos 5 e 6. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se eu não me lembrar de mim, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Um pouco por toda a Bíblia, nós vemos um contraste entre a Babilónia e entre Jerusalém. E esse contraste aparece em toda a Bíblia. Até um certo ponto, a história da Bíblia é a história deste contraste entre a Babilónia, que representa o mal, o mundo, os inimigos de Deus, e Jerusalém, que representa o bem, a igreja e o povo de Deus. E é um contraste que vai desde Gênesis, onde nós encontramos, por exemplo, no capítulo 10, desde logo a história da Torre de Babel, que é outra palavra para a Babilónia, e vai até à parte final de Apocalipse, onde nós encontramos nos capítulos 18 e 19 a destruição da Babilónia, e nos capítulos 21 e 22 o estabelecimento da nova Jerusalém. Então nós vemos que na Bíblia existe este contraste, desde Gênesis até Apocalipse, entre a Babilónia e entre Jerusalém. E na Bíblia a Babilónia é mencionada quase sempre como uma ameaça. Mas é uma ameaça que tem um propósito, que tem um objetivo, que é o objetivo de avisar o povo de Deus que é necessário manter um rumo, de que é necessário fazer escolhas e é necessário o arrependimento em relação aos pecados. E nós hoje vivemos neste período em que a Babilónia ainda não foi destruída e a Nova Jerusalém ainda não foi estabelecida. Nós vivemos num período e como igreja nós olhamos para a Nova Jerusalém, mas nós vivemos na Babilónia. Vivemos no mundo, que é aquilo que a Babilónia representa. E é por isso que é importante nós lembrarmos-nos de Jerusalém, a cidade da paz. Porque Jerusalém representa muito mais do que uma velha cidade que está a muitos quilómetros de distância. Talvez os irmãos estejam a olhar para aquela imagem e se perguntem o que é que aquilo tem a ver com Jerusalém. Na verdade, nada. Aquilo é uma imagem de um livro de Lewis Carroll, um dos clássicos da literatura infantil, chamado Alice no País das Maravilhas. E a páginas tantas nós encontramos esta cena, em que Alice foi parar ao País das Maravilhas,
está perdida, não sabe para onde ir, e pelo caminho encontra um gato em cima de uma árvore. E ela pergunta a esse gato: qual é o caminho que eu devo seguir? E o gato responde: isso depende, para onde é que tu queres ir? E Alice diz: bem, eu estou perdida e eu não sei para onde é que eu quero ir. E depois aquilo que o gato diz é algo de uma sabedoria muito profunda. Ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É por isso que é importante nós sabermos para onde vamos. E não esquecermos, lembrarmos para onde vamos, porque nós tendemos a esquecer. E porque a partir do momento em que nós esquecemos, qualquer caminho serve. E nós perdemos o nosso rumo. Nós sabemos para onde vamos e sabemos qual é o caminho para chegar lá. Porque só há um caminho para chegar lá. E esse lugar para onde nós vamos é um lugar que é infinitamente melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Não a velha cidade de Jerusalém, por muito bonita que ela seja, mas a nova Jerusalém que está nos céus e que aguarda por nós. E é por isso que o salmista implora a Deus: se eu me esquecer, que a minha mão direita perca a sua habilidade de tocar. Porque se não for para tocar para Deus, então é melhor não tocar nada. Se eu não me lembrar, então que a minha língua se cole ao céu da boca. Porque se não for para cantar para Deus, então é melhor ficar calado. Se de tudo aquilo que eu fizer, houver alguma coisa que não glorifique a Deus e que me desvie do meu rumo, então avisa-me, Senhor. Lembra-me. Traz à minha memória. Mantém-me alerta. Mantém-me desperto. Lembra-me para onde eu vou e de qual é o caminho para chegar lá. E é por isso que o salmista fala também em prioridades, na parte final do versículo 6. Se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Ele está a falar sobre coisas que são mais importantes do que outras. E ao contrário daquilo que poderíamos pensar, aquilo que nos mantém alegres não é necessariamente o mais importante. E não é necessariamente o caminho que nós devemos seguir. Não é o objetivo para o qual nós fomos criados. E Jerusalém para os judeus e para nós representa esse objetivo. Representa a promessa de Deus. E nada é mais importante do que isso. Por isso, lembre-se de Jerusalém. Segundo, podem passar, por favor? No verso 7, diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. A segunda é entregue a Deus. Aqui menciona os filhos de Edom, ou os edomitas. Quem eram estes edomitas? Eles eram parentes afastados dos judeus. Ambos tinham descendido dos filhos de Isaac. No caso de Israel, Jacó. E no caso de Edom, Esaú. E ambos partilhavam também uma fronteira, que era a fronteira sul de Israel. E sempre houve, desde os tempos de Esaú e de Jacó, esta inimizade entre as duas nações, entre as duas descendências. Mas o rancor que os judeus expressam neste momento, neste contexto, deve-se ao facto de que, naquele momento em que a Babilônia sitiou a cidade de Jerusalém durante 18 meses, os judeus pediram ajuda aos edomitas. Porventura acharam que eles poderiam vir em seu auxílio. Pelo contrário, aquilo que os edomitas disseram é: destruam a cidade de Jerusalém. E nós ainda nos vamos rir quando isso acontecer. Isso está descrito, por exemplo, em Joel capítulo 3, verso 18, no livro de Obadias, em Jeremias capítulo 49, em vários momentos a Bíblia descreve esse acontecimento. Mas se os judeus tinham motivos para sentirem um rancor então em relação aos edomitas,
Aquilo que o salmista faz neste momento é entrega o assunto diante de Deus. Ele diz apenas, lembra-te, Senhor. Ao fazer isso, ele estava a trazer este assunto à memória de Deus. Será que Deus precisava de ser lembrado deste e de qualquer outro assunto? Será que o Deus que nunca se esquece de nada e que em todos os momentos conhece todas as coisas, sejam elas passadas, presentes ou futuras, precisa que lhe tragam à memória seja o que for? Não precisa. Mas o que era preciso era este ato de eles entregarem diante de Deus aquilo que eles não podiam fazer, aquilo que não estava nas suas mãos. E não há problema em exigir que a justiça seja feita e que a injustiça seja corrigida. Mas é preciso reconhecer que a verdadeira justiça só acontece quando ela é feita pelo único que é verdadeiramente justo. Então, meus irmãos, quando uma circunstância requer que a justiça seja feita, entregue a Deus. Quando está fora do seu alcance fazer alguma coisa para mudar a situação, entregue a Deus. Em relação ao passado, que não pode ser mudado, e em relação ao futuro, que ainda é desconhecido, entregue a Deus. Quando não há mais nada que possa ser feito, entregue àquele que pode fazer todas as coisas. Então este é o segundo ponto. O primeiro, lembre-se de Jerusalém. O segundo, entregue a Deus. E finalmente chegamos ao terceiro, que está nos versos 8 e 9. Vamos ler novamente. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Outra tradução, se não ficou muito claro, diz: naquele que pegar nos teus bebés ou nas tuas crianças e der com eles nas pedras. O terceiro é: expresse as suas emoções. O último slide, por favor. Expresse as suas emoções. O facto de estes versos sequer estarem na Bíblia causa-nos desconforto, causa-nos dúvidas, causa-nos questões. A primeira das quais, desde logo, a violência e a barbárie daquilo que está descrito, desta imagem de crianças a serem atiradas, porventura de uma alta muralha, às pedras que estão lá embaixo. A segunda é que esta oda ao genocídio infantil seria algo que nenhum de nós, porventura, esperaria encontrar numa música de louvor, que é aquilo que basicamente qualquer salmo é. Já imaginaram se nós cantássemos aqui alguma música em que dissesse para atirarmos crianças às pedras? Provavelmente fechariam as nossas portas muito rapidamente. E a terceira, como se as outras duas não bastassem, é que o salmista ainda diz que aqueles que fizerem estas coisas, aqueles que cometerem estes atos de brutalidade, serão felizes ou abençoados. É difícil de entender. Mas a realidade é que, quer queiramos, quer não, estes versos estão na Bíblia. E claramente expressam o desejo de ver morrer crianças inocentes de uma forma macabra e cruel. E por muito incómodo que eles nos possam causar, não podemos negar que eles fazem parte do livro ao qual nós chamamos de a Palavra de Deus. Então a pergunta que nós devemos colocar é: porquê? Por um motivo muito simples. Porque eles expressam um sentimento. Eles expressam um sentimento que, no contexto em que estavam os judeus, e considerando aquilo que nós já vimos, era um sentimento genuíno, embora errado. Mas era um sentimento que eles expressaram. E nós precisamos entender que os salmos nada mais são do que poesias, do que letras de músicas que os israelitas usavam como a sua forma de louvor e de adoração.
E como tal, eles expressam sentimentos, expressam emoções. Alguns são mais alegres, outros nem tanto. E se virmos bem, na totalidade dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, cerca de 65 são salmos aos quais nós chamamos de salmos de lamento. Tratam-se de salmos em que o salmista estava chateado com as circunstâncias da vida. Havia alguma coisa que o incomodava, havia alguma coisa que não estava bem. E ele expressava isso. São salmos como, por exemplo, o salmo número 3, que começa: Senhor, como se têm multiplicado os meus inimigos. Ou o salmo número 22, que começa: Deus meu, por que me desamparaste? Ou ainda o salmo 57, que começa: Tem misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Ou ainda o salmo número 74, que diz assim: ó Deus, por que é que nos desamparaste para todo sempre? O facto de que estes salmos estão na Bíblia revela algo muito profundo no nosso relacionamento com Deus. Revela que Deus sabe, conhece, e não só isso, mas Ele aceita os nossos sentimentos. Ele sabe como nos sentimos e por causa disso Ele não se ofende nem se escandaliza quando nós expressamos esses sentimentos. Na verdade, creio eu, Ele deseja e Ele incentiva que nós façamos isso. E por isso é que tantos salmos na Bíblia fazem isso. Porque Ele sabe que exprimir essa angústia faz parte do processo de cura. Faz parte do processo de restauração. E ainda que Deus não desejasse, com certeza, a morte de crianças inocentes, Ele compreendia que o seu povo, na circunstância em que estava, tinha esse sentimento. E expressar esse sentimento faz parte do processo de cura. Curiosamente, em quase todos os salmos de lamento, com muito poucas exceções, aquilo que nós vemos é este processo em que o salmo começa com o salmista expressando as suas dúvidas, as suas ansiedades, os seus medos diante de Deus. Mas depois o salmo vai evoluindo e no final do salmo, por norma, nós vemos que o salmista já está a terminar com expressões de adoração, de confiança. E então nós vemos este processo em que o salmista passa de dúvida, de angústia, para ter a sua fé renovada e restaurada. Faz parte deste processo. Curiosamente, este salmo é uma das poucas exceções. Ele não termina com palavras de fé. Muito pelo contrário. E ele não termina por um motivo muito simples. É porque nós não encontramos, em parte alguma deste salmo, uma única palavra de arrependimento ou de confissão pelos próprios pecados. Uma única palavra que expressasse a compreensão de que a situação em que eles estavam era devida às suas próprias escolhas. Este salmo, em particular, o que expressa é a amargura de alguém que subitamente se encontra numa situação de profundo desespero, em que a sua vida mudou por completo, e ele ainda está a lutar para entender o porquê que isso aconteceu. Mas não há uma única palavra de reconhecimento de que essa situação surgiu e era devida aos próprios erros. Faltava-lhes ainda dar esse passo. Porventura, se já o tivessem dado, este salmo apresentaria um tom bem mais compassivo. Para concluir, o que é que aconteceu depois? Não há indicação, pelo menos na Bíblia, de que este desejo dos judeus relativamente às crianças da Babilónia tenha vindo a acontecer. Mas aquilo que a história nos conta, e que inclusive, por exemplo, Daniel profetizou no seu livro, no capítulo 2, é que no ano 539 a.C., ou seja, cerca de 45 anos depois, veio o império da Medo-Pérsia. E também ele acampou às portas da cidade da Babilônia. E também ele conquistou a cidade e o império da Babilônia. E depois do império Medo-Persa, veio
o Império Grego de Alexandre o Grande, o qual, por sua vez, veio a ser conquistado pelo todo-poderoso Império Romano. E foi nesse momento da história, nesse momento em que, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, ou nesse momento em como profetizou o profeta Daniel, no capítulo 2 do seu livro, Deus enviou o seu único filho para iniciar um império e um reino que jamais seria destruído, que jamais seria conquistado, e ao qual chamou o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, por maior que seja o império, por maior que seja o problema, por maior que seja a tribulação, saiba que há sempre um império maior. Saiba que também esse cairá nas mãos de outro. Mas saiba também que ninguém é maior do que o nosso Deus. O seu reino jamais será conquistado, o seu reino jamais terá fim, e a sua cidade, a nova Jerusalém, que descerá do céu, jamais será destruída. E ali sim, haverá verdadeiros motivos para louvar por toda a eternidade. Que assim seja.